Vamos lá, Ezequiel 36, que palavra maravilhosa. A partir do versículo 23, amados. Amados, Deus desde a antiga aliança, Ele já falava o que Ele iria fazer conosco, queridos. Desde os tempos antigos, Ele já falava por meio dos profetas o que Ele iria fazer por mim e por você, amém? Então olha aí. Vindicarei a santidade do meu grande nome. Interessante que ele não fala vindicarei a santidade do meu povo, né? Porque ele sabe que o povo para a santidade é um negócio complicado, né? Você observa que ele fala a santidade do meu nome, porque você sabia que é o nome dele quem te santifica, você sabia que é ele quem te santifica, você sabia que você por si só você não pode se santificar, você sabia que você só é santo porque você foi santificado nele, sabia, mas é por isso que toda honra e glória é dada a ele, amém? Glórias a Deus. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vim vindicar a minha santidade perante elas. Agora ele está falando para você aqui, ó. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém, queridos? Aleluia. Agora abra, por favor, na outra palavra que eu pedi a vocês, em Gênesis 2. Vamos ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Amém, amados? Aleluia. Você tem expectativa em Deus nessa manhã, amados? Glória a Deus. Deus, Ele age conforme a sua expectativa dele. Não se esqueça disso. Amém? Deus, Ele age conforme aquilo que você espera dele. Deus, Ele é um cavalheiro, Ele não é um invasor. Amém? Se você deseja pouco dele, você vai receber pouco dele. Se você deseja um pouquinho mais ou menos dele, é isso que você vai ver. Agora, se você deseja muito dele, tenho certeza que Ele tem muito a te dar. Amém, querido? Pedro estava pescando e ele não pegou peixe nenhum. Não estava pegando nada. E Jesus Cristo passando, Ele falou assim: Pedro, vai lá e joga as redes daquele lado. E Pedro deve ter pensado assim, mas eu não peguei nada até agora. Ei, mas Pedro não olhou para a circunstância. Pedro olhou e confiou na palavra de Jesus. Amém, amados? E Pedro vai lá e lança as redes. E quando Pedro lança as redes, a palavra diz que vem tanto peixe que quase o barco afunda. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Sabe por que Pedro não colheu mais peixe? Porque não tinha mais barco. Você entende isso? Só porque não tinha mais barco. Porque o peixe não tinha acabado, não. Ei, a palavra de Deus para você é: o peixe nunca acaba. Agora, e o seu bom depósito? Tem espaço aí para peixe? Se tem espaço aí para peixe, querido, o mar é muito grande, o oceano é muito profundo. Mergulhe nele e se enche. Você entendeu? Glórias a Deus. Então vamos lá. Gênesis 2, a partir do versículo 5. Acompanhe comigo agora essa leitura, amém? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista,
vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, queridos? Glórias a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo entendimento da tua palavra, obrigado pela compreensão plena e total da tua palavra, Pai. Pai, obrigado porque os meus irmãos, Pai, estão nessa manhã de coração aberto para entenderem da verdade da palavra do Senhor, as boas novas do Evangelho, as boas notícias de salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que não fale eu, mas o teu Espírito Santo fale através de mim, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Glórias a Deus. Bom, do que está sendo falado aqui? A Bíblia diz que Deus, Ele cria todas as coisas. Ele cria os animais, as plantas, Ele cria os céus, a terra, mas o homem ainda não havia sido criado, não havia sido ainda formado. Aí no versículo 7 a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Presta bem atenção. E esse homem, vocês sabem que ele recebeu um nome. Que nome foi esse? Adão. Amém? Diga Adão. Aleluia. E o nome Adão, ele vem de Adam, que significa literalmente formado do barro, formado da terra vermelha. Era uma referência, no caso, ao solo vermelho da Palestina. E diz a Bíblia que Deus ele forma o corpo de Adão, Cristo. Preste bem atenção nisso. Ele forma o homem do pó da terra, mas ele sopra em Adão o fôlego de vida. Quantos sabem que o corpo sem espírito ele é morto? Amém? Vocês sabem disso? Ok. Então entenda uma coisa. No momento em que o Senhor Deus forma o homem do pó da terra, ele forma apenas o corpo do homem. O homem ali ainda não está vivo. Amém, amados? Diz a Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus, ele é duas coisas. Eu já falei isso aqui, estou repetindo algumas coisas. Que Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. E a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é Espírito e Deus é amor, amém? E se Deus criou a mim e a você a imagem e semelhança dele, Deus criou você cheio de amor, e Deus criou você um Espírito. Amém? Você é um Espírito, você não é essa casca, essa carne que foi formada do pó da terra. Amém, queridos? E nisso é revelado uma porção infinita do amor de Deus. Por quê, pastor? Porque preste bem atenção, amados. Diz que o homem se tornou alma vivente quando Deus fez algo. Ele fez o quê? Ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, o homem formado do barro, o homem formado da terra vermelha. Ele soprou ali, naquele momento houve vida. Querido, que coisa linda! Se o Espírito é quem dá vida ao corpo, e Deus soprou nas narinas do homem esse Espírito, presta atenção, e esse Espírito estava em Deus, nós entendemos que você não foi criado pelas mãos de Deus, não. Você foi gerado dentro dele. É como se a primeira gravidez que tivesse existido em todo o universo foi Deus gerando você dentro dele. Deus gerou o homem dentro dele. A primeira gestação de toda a história do universo aconteceu exatamente quando Deus gerou você dentro dele. E quando Deus sopra sobre o homem, ele faz exatamente o que? Ele põe para fora o que estava sendo gerado dentro dele. Ele põe agora dentro do que ele formou com as suas mãos. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz que o homem Adão passa a ser alma vivente. Amém, amados? Pronto, Adão se tornou alma vivente. Aí agora acontece algo. Ele vê que o
o homem está só, e de tudo o que ele criou, queridos, ele fala, ó, e viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, que aquilo era bom, que isso era bom, que isso era bom. Só teve uma coisa que Deus disse que não era bom. O que é? O homem não. O homem ele falou que era muito bom. Ele falou que não era bom que o homem estivesse só. Por isso ele faria uma ajudadora, uma adjuntora, e deu a ela o nome de Eva. O que significa Eva? Eva, somente para os curiosos, né, que gostam dessas coisas, desses detalhezinhos, Eva significa homem com ventre. Isso é que significa Eva. Amém, queridos? Homem com ventre. Deus cria Eva e põe os dois num lindo jardim, amados. E esse homem Adão, ele tinha somente um trabalho ali. E qual era o trabalho de Adão? O trabalho de Adão era só dar nome às coisas. Era ver um bicho assim e falar cavalo. Ele via outro, falava jegue. A outra falava jumento, tartaruga, árvore, maçã. Ele dava nome às coisas. Deus confiou em Adão para dar nome às coisas. Eles tinham total comunhão com Deus, total paz com Deus, amados. Total paz, plenitude de comunhão com Deus. Só que Deus havia dado uma ordem a eles: ei, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E um dia, tentada pela serpente, Eva vai lá e come do fruto proibido. E naquele momento ali, toda a autoridade que Deus tinha dado para Adão é perdida. O homem ele morre espiritualmente. E no momento em que acontece isso, Adão e Eva fazem algo. Diz a Bíblia aqui no versículo 7, 7 do capítulo 3, por favor, acompanhe comigo. Gênesis 3, versículo 7, acompanhe comigo. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira. Repita comigo assim: folhas de figueira. Aleluia. E fizeram cintas para si. Amados, nesse ponto aqui está o início de toda a religião falsa espalhada no planeta Terra. Por quê, pastor? Eu vou explicar. Porque Adão e Eva acharam que poderiam consertar o seu erro por eles mesmos, pela sua justiça própria. Não, a gente errou, a gente está nu, então deixa a gente se cobrir aqui. E eles costuram. Mas eu falo cozinham, viu? Porque é de cozer, mas é cozer, costurar, não cozinhar, né, amados? Mas eu falo, mas eles cozinham folha de figueira, nada a ver, né? Eles costuram folhas de figueira e cobrem a nudez deles. Amados, agora associa uma coisa com a outra. E nesse momento que Deus vê isso, Ele olha para eles dois, Adão e Eva, e vê que eles erraram e tentaram resolver o seu erro na força do braço. Eles quiseram dar o próprio jeitinho. Mas Deus mostra aqui em Gênesis ainda que o jeito para o pecado não seria o homem quem daria, seria o próprio Deus quem daria. Diz a Bíblia que Deus vê um animal, Ele mata esse animal, e com certeza esse animal era um cordeiro. Ele mata esse animal e Ele tira a pele desses animais e cobre e faz vestes para Adão e Eva. Tipificando o que, amados? Anunciando desde o Gênesis o Evangelho, que não seria a sua justiça própria que resolveria o problema do pecado, mas que seria a morte do Cordeiro, que cobriria você com novas vestes e com o sangue dele aspergido em você. Você consegue entender isso, amado? E deixa eu falar uma coisa. Na época não tinha curtume, não. Quem sabe o que é curtume aqui? Quem sabe o que é curtume? Ninguém sabe, só meu irmão nem sabe. Curtume é um lugar, meus amados irmãos, onde se o quê? Trata o couro. Se trata o couro. Limpa, deixa bonitinho, aí fazem os tapetes, essas coisas. Naquela época não tinha não, mas eu creio que Deus, Ele pegou aquele
aquele couro ali, ensopado de sangue mesmo, exatamente para tipificar o que aconteceria. E falou: toma aí sobre o teu corpo, come aí, mela de sangue meu, aqui não tem curtume não. Exatamente tipificando que era a morte de um cordeiro que aspergiria sangue, e esse sangue era que resolveria o problema do pecado para a humanidade, e não as folhas de figueira que o homem tinha costurado para cobrir a sua nudez. Amém, querido? Então, por favor, diga assim: eu não vivo segundo a justiça própria, eu vivo segundo a justiça de Deus. Amém? Agora preste bem atenção em algo. Associe agora essa palavra com uma passagem em Marcos 11, em que Jesus Cristo ele está indo em direção a Jerusalém, indo de Betânia para Jerusalém, e a palavra diz que de longe ele vê uma, quem lembra? Fala alto para mim. Ele vê uma figueira. E querido, eu nunca tinha entendido por que Jesus tinha amaldiçoado a figueira. Jesus vê de longe uma figueira, mas, e quando ele vê de longe uma figueira, a palavra diz que ele teve fome e que ele foi lá até a figueira, porque a figueira tinha folhas, estava cheia de folhas, então poderia ter algum fruto, ou seja, ela tinha aparência, e nesse momento ele vai lá, procura fruto e não acha. E quando ele procura fruto e não acha, ele fala: ninguém jamais coma nenhum fruto de ti. E eles ali saem, eles estão indo para Jerusalém, vão lá, e na volta eles veem a figueira novamente. E quando eles veem a figueira, Pedro toma um susto e fala: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se desde a raiz. Querido, preste atenção, qual foi o tipo de folha que Adão e Eva usaram para cobrir a sua nudez no Éden? Folhas de... Ou seja, a justiça própria estava sendo representada através de folhas de... Quando Jesus Cristo amaldiçoa a figueira ali, queridos, a Bíblia é linda, ela traz significados espirituais. Ele estava amaldiçoando a justiça própria. Ele estava dizendo o seguinte: tem até a aparência de que pode dar fruto, mas não tem fruto, porque as coisas não dão fruto na força do seu braço. As coisas dão fruto baseado na força do poder do meu Pai. Aí Jesus olha para a figueira, com certeza ele se lembrou que Adão e Eva no Éden se cobriram com folha de figueira, e falou: ei, você representa a lei, você representa a justiça própria, e ninguém jamais coma fruto de ti. Aleluia. Ninguém coma fruto de ti. E algo mais maravilhoso ainda continua acontecendo. Ele tem a sua caminhada aqui na terra, ele faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas, e chega o dia da sua morte, chega o dia em que Jesus morre, ele é crucificado no meu lugar e no seu lugar. Amém, queridos? Amém? Cumprindo aí a justiça de Deus, o que foi tipificado no Éden, que o cordeiro morreria e o sangue seria derramado, e as vestes dele é quem cobririam a nossa nudez. Por isso a Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse cordeiro foi morto, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia. E Jesus Cristo, ele ali morre, e o diabo acha que venceu. Ele acha que Jesus está morto, mas ao terceiro dia a palavra diz que o Espírito Santo arranca Jesus dentre os mortos e traz ele à vida. Amém, amados? Amém. E a palavra diz que Jesus Cristo, após ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos. Por favor, abra comigo em João 20. Aleluia. Já você vai entender. João 20. O TTB falando em línguas aí, estou cheio do Espírito. Aleluia. João 20. Glórias a Deus. João
20, versículo 21. Amém? Por favor, achem. Achem rapidinho. Porque os aplicativos ficam fácil, né? Fala, achei, pastor, rapidão. Leio muita Bíblia. Fiquei pescando no aplicativo. Amém, amados? João 20. Olha o que acontece agora aqui. Vão associando os fatos, amém? Que fatos, pastor? Tá bom, vou fazer uma reprise. Deus, Ele cria o corpo do homem e Ele sopra a vida, o Espírito no homem. E a partir dali o homem se torna alma vivente. Só que esse homem erra, peca e ele morre espiritualmente. Amém, amados? E daí, até Jesus ser ressuscitado, o homem estava morto espiritualmente. Amém? E morto espiritualmente, separado de Deus. Separado de Deus, impossível ter comunhão com Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo alguma coisa, amados? Amém? Então presta atenção aqui, fica aqui. João 20, a partir do versículo 19, por favor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Imagina o susto, rapaz. Tá tudo fechado, do nada Jesus que tinha morrido aparece: Pai seja convosco. Fantasma. Não, mas é porque ele tinha ali já um corpo glorificado, amém? Glórias a Deus. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, fez o que, queridos? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Presta atenção, amados. Este fato te lembra algum outro fato, amados? Amém. Jesus, nesse momento, Ele sopra sobre os discípulos. Ele faz exatamente o que Deus fez lá no Éden, lá em Gênesis, com Adão, lhe dando vida. Deus soprou nas suas narinas e deu a eles o fôlego de vida e o tornou alma vivente. E o Adão erra, morre espiritualmente, perde toda a autoridade. E Jesus, agora, após ser ressuscitado, a primeira coisa que ele faz é chegar para os discípulos e fazer o que, amados? Fazer o que Deus fez no Éden de novo. Porque o plano de Deus não poderia ficar frustrado. Ele, recebam de novo o que o Adão do Éden perdeu. O segundo Adão perfeito, euzinho, Jesus Cristo, devolva a vocês. Só que existem alguns poréns aí. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo, ele disse algumas coisas a respeito desse Espírito Santo que viria. E uma das coisas que ele disse é um versículo lindo que eu amo muito, repito muito. Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós sabeis que Ele é, porque Ele está no meio de vós e Ele estará em vós. Jesus aqui na terra, Ele prometeu que o Espírito Santo viria habitar no homem, em concordância com Ezequiel 36, que a palavra diz: e eu farei habitar neles o meu Espírito, e tirarei deles o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. Presta atenção, quando ele fala, mas e tirarei deles um coração de pedra, pedra te lembra o quê? Pedra te lembra a lei, mas a lei ela foi escrita em tábuas de pedra. Deus está falando: eu tirarei do homem um coração que é regido segundo a lei de Moisés, e eu colocarei no homem agora um coração que é guiado pelo meu próprio Espírito. E eu escreverei no coração deles agora as minhas leis, não mais em tábuas de pedra.
Amém, queridos? Agora, olha que coisa interessante. Aí agora Jesus Cristo sopra sobre esses discípulos e fala: receba o Espírito Santo. Ele está falando: ó, receba o que Adão perdeu lá no Éden. Receba. Só que esse sopro de Jesus sobre os discípulos não era ainda o cumprimento da promessa de que o Espírito viria morar dentro do homem. Não era. Porque exatamente ele faz o mesmo fato. Ele sopra como Deus soprou lá no Éden. Ou seja, nesse momento, antes de te fazer superior ao primeiro Adão, eu te torno igual a ele. Você está entendendo isso, amado? Deus, antes de te fazer como o segundo Adão, ele te faz primeiro como o primeiro. Aliás, ele fez os discípulos como o primeiro Adão. E ele sopra sobre os discípulos, fala: ó, agora vocês voltam a ser alma vivente. Amém? Entenderam até aí? Agora por favor, abre Atos 2. Eita, o fogo vai descer agora. Aleluia. Atos 2. Não se dispersem, queridos. Prestem atenção. Atos 2. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Atos 2, versículo 1. Não se desligue da palavra. Presta atenção aqui. Tem revelação de Deus tremenda aqui para você. Amém, querido? Atos 2, versículo 1. Quem achou, diga achei. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga assim: de repente. Diga bem alto: de repente veio do céu um som. O volume está diminuindo. Diga: veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ei, amado, presta atenção, deixa eu parar aqui. E encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Presta atenção, amado. No Éden, Deus fez o quê? Diga: soprou. Foi um sopro. Se torna em alma vivente. Aí Adão perde isso, amém? Morre espiritualmente, e Jesus morre, ressuscita, e ele devolve aos discípulos na mesma medida. O que? Diga: o sopro. Só que agora é o cumprimento da promessa. E agora não é mais um sopro, não. Agora é um vento impetuoso que vem sobre aquele lugar, querido. Ei! Não é mais um sopro de torne-se alma vivente, não. Porque tornar-se alma vivente é tornar-se igual ao primeiro Adão. Mas o plano de Deus não é de tornar segundo o primeiro Adão, é de tornar igual ao segundo Adão. Diga: Jesus Cristo, que não é alma vivente, é espírito vivificante. Por isso a promessa do Espírito Santo se cumpre aqui em Pentecostes, não mais com um sopro, mas com um vento impetuoso que veio sobre todos, encheu a todos, e todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, e a partir dali o Espírito Santo passou a habitar no homem. Amém. Aleluia. E nesse momento nasce a igreja. Nesse momento. Glória. Obrigado, querido. E a igreja são exatamente pessoas que são cheias do Espírito Santo. E por que Deus enviou para nós o Espírito Santo, pastor? Ele enviou para nós o Espírito Santo exatamente porque ele falou assim, ó: aquele que crê em mim fará não só as obras que eu faço, mas fará obras maiores ainda. Aí você pode pensar assim: mas como é que eu vou fazer obras ainda? Eu sou tão limitado. Aí Paulo fala assim: ei, não se enxergando mais segundo a carne. Não se enxergue mais segundo a carne, porque se enxergando segundo a carne, você só vai ver pecado e limitações. Mas agora, se enxergando como Deus te vê, como é que Deus te vê? Justo e cheio do Espírito Santo. Justo e cheio do Espírito Santo, você vai fazer nessa terra não só o que Jesus fez, mas obras maiores ainda.
Aliás, antes eu vou falar como você não recebe. Você não recebe o Espírito Santo se cobrindo com folhas de figueira. Será que alguém entendeu isso? Você não recebe o Espírito Santo baseado na sua justiça própria. Você não recebe o Espírito Santo baseado em meritocracia. Meritocracia é religião, queridos. Você não recebe o Espírito Santo baseado no você ser bom. Se recebe porque Deus é bom e decidiu enviar Jesus. E Jesus subiu ao céu e decidiu enviar o Espírito Santo. Aleluia. Como que eu não recebo o Espírito Santo? Achando que eu sou merecedor dele. Se você acha que você é bom o suficiente para isso, Jesus não precisaria ter vindo à terra morrer para consertar as coisas. Se você fosse bom o suficiente para isso, Deus não precisaria ter sacrificado um animal no Éden para tipificar que a justiça própria de Adão e Eva não tinham poder nenhum. E esse é o exemplo de toda religião falsa, porque toda religião falsa se baseia no sacrifício do homem, no que o homem faz, enfatiza o homem. Você tem que fazer, faça isso, faça aquilo outro, faça. Mas a religião verdadeira, que é a ligação do homem com Deus, que é Jesus, não se baseia em te mandar fazer, se baseia em te ensinar a receber o que Jesus fez. Amém. Isso muda tudo. Como não receber o Espírito Santo? Cozendo folhas de figueira para cobrir a minha nudez. Agora, como receber o Espírito Santo? Aceitando as vestes de justiça de Deus que foram dadas através do Cordeiro que foi morto e me ensopou com seu sangue. Aí eu recebo a justiça de Deus, não a minha justiça. Porque a minha justiça, ela me condena. A minha justiça, ela diz que eu tenho que ser bom para ser salvo. E a justiça de Deus, ela diz que mesmo eu não sendo bom, Deus ele me vê como bom em Cristo e me salva. A minha justiça própria, ela olha para mim mesmo e me vê pecador. A justiça de Deus, ela olha para você, mesmo cometendo pecados, e fala: ó, em Cristo você é declarado justo. Por isso é que a palavra diz, o versículo que é tema do nosso ministério, Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Sabe por quê, amados? Porque se viesse de vocês, Adão e Eva não teriam errado em cobrir a nudez deles. Mas exatamente porque não vem deles, vem de Deus, é que Deus falou: ei, não é assim não é você que vai dar jeito no pecado, não. Até porque folha seca, você sabia que folha com o tempo seca? Isso aí. E eles iam ter que ficar trocando folha o tempo todo. Agora você sabe que o couro, ele é muito mais duradouro. Por isso é que Deus veste com couro e não com folhas. E Deus amaldiçoa a figueira, Jesus amaldiçoa a figueira, a justiça própria. Ei. Não vão ser vocês que vão dar jeito. Será o meu filho, Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem vai dar o jeito definitivo. Amém, amados? Não a justiça própria, e sim a justiça que vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé e vamos orar. Aleluia! Vocês entenderam, queridos? Eu fiz uma pergunta a vocês, perceberam ou não? Vocês entenderam, amados? Amém! Amém, glórias a Deus. E se não entender, pode falar depois: pastor, eu não entendi nada. Aí eu vou te explicar de novo como é o amor, como é o prazer. Amém, queridos? Por que é importante entender isso, pastor? Porque quando você entende isso, você tira a maior arma do diabo da sua vida, que é exatamente a condenação, a acusação. O diabo, ele não tem poder de tocar em você para mais nada, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Mas o poder que ele tem é de, quando você errar, ele te condenar. Agora, o poder que você tem contra ele é de conhecer a palavra e dizer: ele, ó diabo, a palavra do meu Deus diz que para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais, nenhuma
nenhuma acusação a mais e eu estou em Cristo. Quem é que está em Cristo? Amém, querido? Você é livre da condenação do pecado. E sabe por que é importante você entender que não é pela justiça própria que você é justificado? Porque a justiça própria falha. A sua justiça falha, porque você é falho, amém, querido? Agora a justiça de Deus, que mesmo te vendo falha te torna justo, essa é perfeita. E todas as vezes que você tenta exercer justiça própria, você aponta uma arma de volta para sua cabeça. Que arma é essa? A mesma arma que matou Adão e Eva espiritualmente. Porque quando você tenta se justificar na força do seu braço, você está caindo na graça, como a Bíblia diz em Gálatas. Só existe um meio de você ser salvo e abençoado, é pelo favor de Deus, é pela graça de Deus, não é pelos seus méritos, é segundo o mérito que Jesus teve morrendo naquela cruz por mim e por você. Como é que eu oro agora, pastor? Deus me abençoe porque eu tenho te buscado, tenho orado, tenho jejuado. Não. Aí Deus vai falar, ei, tá cobrindo a nudez com folha de figueira. Não, querido. Ele não te abençoa porque você ora, não te abençoa porque você jejua, não te abençoa porque você medita na palavra. Eu te abençoo porque Jesus Cristo intercedeu por você. Somente por isso. Agora, orar, jejuar e meditar na palavra é uma ferramenta que você tem para estar em comunhão comigo. Amém? E nós não desperdiçaremos essa ferramenta. Amém, amados? Feche seus